Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma semana e vamos dar continuidade que eu tô aqui e tá querendo chover, então vamos rápido entregar a mensagem que a gente tem que entregar hoje. E perceba que desde o começo do ano a gente está falando sobre as 9 atitudes que a gente precisa ter para 2026. Então aí a gente já passou pelo foco, já passou pelo tempo, já passou pelo conhecimento, já passou pelo dinheiro, pela visão, já passou também pelo comprometimento. A gente teve agora recente uma jornada, falando sobre a saúde. E agora, para tudo isso que a gente está falando, a gente precisa perceber uma coisa importante, que é o progresso. Então, sem o progresso, sem o senso de progresso, a gente não está fazendo muita coisa, não é verdade? Então, você, quando está em algum projeto, você quando está fazendo alguma coisa, você quando está mudando, ou você quando está fazendo algum processo, tanto na vida pessoal quanto no trabalho, então você só vai se sentir satisfeito se realmente você estiver observando um progresso naquela situação. Então, se você não estiver assim achando e não estiver percebendo progresso, o seu corpo ele vai lhe estimular a não continuar qualquer coisa que você esteja fazendo. Então isso é importante a gente perceber, e nessa jornada toda quem está me acompanhando realmente tem que estar atento se realmente tudo que eu estou falando aqui, e se você estiver fazendo e se você estiver executando, ou seja, se você está sendo um fazedor, entenda, você precisa sair da zona acumulativa, ou seja, da zona de somente acumular conhecimento, que é uma coisa que eu fiz por muito tempo, e eu também não era fazedor. Eu era um aprendedor, vamos dizer assim. Eu gostava e gosto e amo conhecimento, mas eu não colocava nada em prática. Então, isso é recente. Então, de um tempo para cá, eu estou começando a colocar em prática tudo que eu sei e tudo que eu aprendi. Então, eu peço a vocês que também seja um fazedor. Coloque em prática tudo que você estiver aprendendo, beleza? Então, para colocar em prática, é exatamente isso que eu vou trazer para vocês, para colocar em prática o checklist do progresso. Porque você tem que observar o seu progresso, dizer, caramba, realmente tudo aquilo que Tauan está falando, ou tudo aquilo que eu quero fazer na minha vida, realmente eu estou observando os meus progressos, realmente eu estou medindo, eu estou olhando o 360 dessa atitude, dessa ação. Isso realmente está trazendo alguma coisa para mim, ou realmente só é mais uma coisa que eu não estou fazendo e que não está gerando absolutamente nada na minha vida? Então veja, você tem que perceber que a cada dia você vai estar progredindo. Então, você precisa observar isso e valorizar. Ou seja, você precisa valorizar todo o seu progresso, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja, sei lá, você quer ler um livro, vamos tornar mais prático. E aí, o que é que você faz? Você, caramba, hoje eu consegui ler 2 páginas. Ótimo! Maravilha, que é o que eu falo para os meus alunos o tempo inteiro, principalmente para curso técnico. Quando eu estou ensinando curso técnico, eu falo para eles que é uma jornada e que é um caminho muito longo até você terminar tudo que você quer terminar. Então aí muita gente pensa que isso é um processo, eu vou ter que passar pelo processo. Então a valorização e
a reação química do seu corpo para motivar você a continuar, ela precisa ser de forma positiva e não negativa, porque se for negativa, você não vai fazer. O seu corpo, ele vai priorizar, economizar energia. Então qualquer coisa que você coloca dificuldade, que você bota na sua cabeça que é um processo, e processo remete à dificuldade, à luta, isso e aquilo, você não vai fazer. E o interessante é que eu vou falar aqui uma coisa que para muita gente não vai surtir o efeito que precisa surtir. Por aqui ser rápido também, eu não consigo explicar e passar a dimensão do que eu vou falar. O primeiro é a intenção. Ou seja, quando você tem o poder e a intenção bem elaborada, assim, é transformador, pessoal. Você canaliza toda a sua energia e todo o seu foco para o que você realmente precisa fazer. Depois da intenção, você precisa trabalhar o seu estado de presença. E o estado de presença, ele precisa da aceitação para você poder, caminhar e entender que o que está acontecendo precisa acontecer para que você esteja ligado no presente com a intenção no futuro, que é o seu objetivo. Então isso é importantíssimo. Assim, falando bem rápido aqui também, até por conta da chuva e por conta do tempo aqui que a gente é bem curto, por isso que eu chamo vocês mais uma vez. Gente, me ajude a trazer gente para minha plataforma, que é o PAN. Eu estou criando ela, vai ser lançada em breve, que é aquilo que eu falei para vocês, que é o fazedor, Lá eu vou ter muito tempo, vou ter calma, vou ter paciência para pegar na mão de vocês e levar todo esse processo para que você consiga entender e transformar do mesmo jeito que eu estou sendo transformado e que eu já me transformei. É importante, me ajude a trazer pessoas para o PAN, beleza? Quem está me assistindo até o final. Então, você precisa manter a intenção no objetivo final, mas você também precisa valorizar o seu presente e aceitar o que está acontecendo, sabendo que sempre você tem que estar com a intenção naquilo que você quer. Por que você precisa fazer isso? Porque esse estado de intenção, presença e aceitação é um ciclo, não é uma etapa, é um ciclo que você precisa, se você quiser conseguir ou atingir qualquer objetivo e se você quiser manter o seu progresso ativo e não estagnado. Então, para você fazer tudo isso, além dessa intenção, presença e aceitação, você precisa estar motivado. Você precisa ter motivação para algo. Então esse processo de motivação é que é bem complexo de explicar, mas o que eu quero dizer para você é que eu já falei aqui também várias vezes que a motivação, ela não é entusiasmo. Muita gente fala que quando a motivação acabar, a disciplina permanece e aí você consegue os seus objetivos e aí você consegue fazer mesmo na disciplina, mesmo na dificuldade e não sei o que. Ou seja, quem continua não sente que a dificuldade é em si uma dificuldade. Porque aquelas pessoas que canalizam a dificuldade, elas desistem. Para explicar isso já é outro rolê, por isso que a gente precisa ter tempo. Então veja só, temos que estar motivado. Então a motivação que eu falo aqui, ela não é o entusiasmo que muita gente mistura hoje aí com motivação. Ah, você tem que estar motivado e aí vamos embora, vamos olhar na frente do espelho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a motivação, ela é uma aglutinação de motivo e ação.
Então, para você se sentir que está progredindo, você primeiro precisa ter a intenção, a presença e a aceitação. Dentro disso, você precisa estar motivado, ou seja, você precisa ter um motivo para agir, né? Porque aí você vai precisar e você vai usar isso ao seu favor para estar o tempo todo medindo o seu progresso. E é interessante que mesmo que você, por exemplo, você está fazendo tudo isso, mas ainda não esteja progredindo ou sentindo, né, que está fazendo pouco ou está fazendo errado, você precisa ter uma coisa em mente. Ou seja, se você está no progresso, mas mesmo assim você, caramba, eu estou no progresso, mas eu não estou me sentindo progredindo, ou então eu estou progredindo pouco, ou então eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada porque nada está acontecendo, você precisa parar nesse momento e revisar todo o seu plano. Nossa do céu, isso eu já fiz demais, isso eu faço o tempo todo. Volto, reviso o meu plano. Deu errado, volto, reviso o meu plano. Deu errado, volto, reviso o meu plano. É isso que eu faço o tempo inteiro. Não é porque que eu tô aqui, que eu tô conseguindo as coisas, que as coisas estão acontecendo, graças a Deus. Não é por causa disso que eu não tenho que revisitar o plano, eu não tenho que corrigir, eu não tenho que voltar. Você também precisa estar o tempo todo revisitando o seu plano e corrigindo aquilo que deu errado. Porque muita gente fala, né, que é errando que se aprende. Gente, deixa eu respirar, calma, porque assim, algumas coisas depois que você tem a consciência de, você fica tão invocado e você fica assim, fica invocado com você mesmo. Por muito tempo você tá acreditando em ditados de balela, de assim, eu não vou nem, vamos com calma. Então não é errando que você aprende, já ia até falar errado aqui. Não é errando que aprende. Você, veja só, vou trazer um cara, Thomas Edison fala que ele descobriu 2.000 formas de não fazer a lâmpada. Eita, falei até errado, foi? Thomas Edison, ele fala que ele descobriu 2.000 formas de não fazer a lâmpada. Isso não quer dizer que ele aprendeu com o erro. Claro que a gente não vai dizer que o erro tá para cá e o acerto tá para cá. Não, o acerto tá para cá e o erro também está para cá. Está na mesma direção do acerto. Só que não aprendemos com os nossos erros. Nós sabemos que o acerto não é daquele jeito. Isso é totalmente diferente de você aprender com o erro. Você aprende acertando, porque quando você acerta, aí sim você replica aquele acerto. Você não vai replicar o erro. Então o aprendizado é quando você replica aquilo que você aprendeu. Então por isso, veja só, eu estou falando rápido, eu estou falando curto por conta do tempo, mas entenda o que eu estou dizendo. Você não replica o erro, então isso não é aprendizado. O aprendizado de verdade é quando você replica aquilo que você aprendeu e aí você consegue progredir. Que foi o que ele falou, que ele só aprendeu como faz quando ele acertou a primeira vez. E não quando ele errou as 2.000 vezes. Então entenda, você tem que entender que aprenda a ter erros novos até acertar e depois você precisa replicar, que é o que eu estou fazendo. Eu anotei, eu mentalizei e eu trouxe aqui de forma rápida tanto conceito bom, que se eu fosse parar apenas em 2 ou 3 conceitos ali, eu ia levar 40, 1 hora falando sobre isso para trazer consciência e clareza para você.
Então, cara, volta esse vídeo, gente, por favor, volta esse vídeo, presta atenção em tudo que eu falei, porque são pontos chaves que você precisa refletir durante a semana para trazer, assim, uma abertura e uma sinapse, ou seja, eu vou falar sobre isso depois, para você criar memórias, aprender. Então você precisa ir a fundo em tudo que eu tô falando. É porque é de graça, tá aqui no Instagram, aí as pessoas, é 15 minutos, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo para isso. Se você não tiver tempo para isso, tem uma coisa que vai ter tempo para você. É quando você estiver lá na frente, aí você vai ter tempo para dizer, caramba, era para eu ter tempo lá atrás para escutar tudo que as pessoas falavam para mim e eu não tinha tempo porque eu estava fazendo tanta outra coisa no automático que eu não tive tempo para parar para pensar em mudar a minha vida. Aí lá na frente você vai ter tempo para reclamar do passado que você não teve tempo. Então, gente, tenha tempo, se dedique, porque isso aqui é muito poderoso e para quem realmente está acompanhando, está num processo de transformação igualzinho a mim. Beleza? Então vamos nessa, que a vida tá aí e ela tem que ser muito bem vivida.